A guerra começou, o Battle Beast chegou pra ajudar e o Taedos mostrou que não tá pra brincadeira não, velho. O velho é shapeado, eu tenho certeza que você não esperava por essa, né? E esse episódio também ele começou com tudo e essa temporada, cara, tá cada vez melhor. Vem comigo e vamos fazer uma análise de mais um episódio de Invencível. O episódio se chama Você Está Horrível. Já começa com aquele clima de que agora não tem mais volta, né? De um lado, o Taedos ele crava que a guerra vai começar e do outro, o Treg fala exatamente a mesma coisa. E isso é muito bom, porque a série já coloca os dois dos lados paralelos, né, em paralelo. Enquanto a coalizão ela se prepara com a estratégia, sabendo que os Viltrumitas têm fraqueza, o Treg ele vem com aquela mentalidade dos Viltrumitas de sempre, então a arrogância total. E para ele, os Viltrumitas eles continuam sendo superiores a todo mundo. E essa mentalidade faz com que ele desmereça literalmente todos os seus rivais, e isso é um ponto de risco, tá? Porque ele não faz ideia de que a coalizão agora tem informação, tem armas, tem conhecimento e juntou pessoas super poderosas. Coisas, inclusive, que eles nunca tiveram antes. E então, vemos agora os dois lados se armando, organizando tropas, preparando as naves. Aquele climinha que a gente gosta, né? De que algo gigante está para acontecer. E aí a missão acontece e o objetivo inicial é enfraquecer os Viltrumitas. Então eles precisam libertar os planetas que estão sob o domínio deles. E então a gente também vê o primeiro ataque e foi muito bom, tá? Eu gostei. Lembrou até de Star Wars, tá? Referência isso aqui. As naves se atacando de lado, né? Naquela primeira cena. De nave contra nave. Eu achei muito bom, eu gostei. Só que se iniciou também sem os pontos chaves. Invencível, Omni-Man, o Alien, mas o Taedos, né? Ele fez o que precisava ser feito. Enquanto isso, também a série ela muda o ritmo e leva a gente para outro cenário. O Nolan, o Oliver e o Mark ainda estão no planeta onde tudo aconteceu. O Nolan está enterrando o Conquista, fazendo uma espécie de um funeral, né? E isso incomoda muito o Oliver, porque na cabeça dele não faz sentido nenhum. O cara tentou matar seu irmão, destruiu tudo, destruiu o planeta Terra, enfim. E ainda tá recebendo, sei lá, respeito. Só que pro Nolan isso é uma outra lógica. Ele não tá olhando como humano, ele tá olhando como Viltrumita, que é da raça dele. Para ele, o Conquista, até a gente percebe que tem uma grande admiração. Ele sabe que ele foi um grande guerreiro, né? E por si só já é motivo suficiente para um enterro digno. Enquanto isso, a gente vê o Mark também completamente destruído, em coma, todo quebrado, mas se recuperando. E o que chama atenção aqui é que depois de tudo que aconteceu com ele, o fato dele ainda estar vivo já mostra que ele é de fato... E aí o Nolan também deixa claro, ele fala que vai demorar meses e isso é um problema para a recuperação, né? Porque enquanto o Mark tenta sobreviver, a guerra ela não vai esperar. E aí a série ela volta exatamente de onde o episódio anterior parou. E a gente vê a nave Viltrumita com o Alien e a Tech Jacket ainda infiltrados lá dentro. Até que outros dois Viltrumitas da nave recebem um chamado do Craig, ordenando que eles ali sigam direto para a batalha contra a coalizão. O Alien e a Tech Jacket ouvem isso e ficam meio que aliviados porque eles vão voltar para os seus aliados, eles vão se encontrar no mesmo lugar, porque até então eles achavam que iam para um território inimigo e agora eles vão conseguir voltar para o jogo. Momento pai e filho. Enquanto isso, o Nolan está tentando ali sobreviver e para isso ele está lutando contra uma criatura do próprio planeta para usar a carne desse bicho para eles comerem. Então eles estão vivendo ali no improviso. E isso já mostra também o nível da situação. Eles estão isolados, sem recurso nenhum, tendo ali que se virar com o que tem. Inclusive o Mark, porque enquanto ele está desacordado, eles estão ali alimentando com o que encontravam ali. E durante uma conversa entre o Nolan e o Oliver, a gente descobre que eles estão lá há semanas. Mas nesse caos tem uma coisa boa também, que é um momento de pai e filho entre eles. Mesmo com toda a mágoa ali do Oliver, dá pra ver que ele quer isso, sabe? Ele nunca teve essa relação e agora ele tem a chance disso. E enquanto eles estão presos nesse planeta, o Nolan decide treinar o Oliver. Só que durante o treinamento surge uma conversa difícil. O Oliver ele conta que ouviu toda a briga da Debbie e do Nolan, onde o Nolan disse que a sua mãe ele meio que não ligava, né, dizendo que ela foi um erro. E, cara, ele complementa falando que ele nem foi na Terra para ver ele, só foi para ver o Mark, nem sequer pensou nele. E o Nolan ele até tenta, pede desculpa, admite que errou, que tá tentando mudar, só que pro Oliver isso não resolve. Enquanto isso, a nave onde o Alien e a Tech Jacket estão, ela chega no campo de batalha e eles não têm muito tempo ali de pensar porque os dois já saem direto para se juntar à coalizão.
Só que os Viltrumitas eles percebem isso e vão ao encontro deles. E no meio dessa situação, o Alien ele arremessa a Tech Jacket para longe para conseguir salvá-la, porque ela estava ficando para trás, e ele fica sozinho para segurar os dois. Só que por mais forte que o Alien ele seja, né, são dois Viltrumitas, então ele tá meio que tomando um salve ali. E quando parece que já era pra ele, o Viltrumita faz até a mãozinha, né? A gente já sabe que isso acontece quando tem essa cena, até que ela volta e ela não tá sozinha. O corredor espacial aparece junto com aquela arma absurda que a série já tinha mostrado antes. E aí, cara, é outra história, porque dessa vez quem domina são eles. Sem muita enrolação, ele atira e o Viltrumita é simplesmente aberto ao meio. O que eu não entendi daqui é que... por que teve essa censura, né? No Viltrumita. Nas HQs não são assim. E uma censura numa animação como Invencível é no mínimo estranho, né? Mesmo assim, a cena ela acaba sendo boa, porque paga o que foi construído no episódio passado, que todas aquelas fraquezas que pareciam só informação, agora estão sendo usadas de verdade. Então, agora a gente volta para o momento pai e filho e o clima continua pesado entre os dois. O Nolan até tenta puxar conversa, se aproximar, só que o Oliver ainda está muito resistente. E ele não compra essa mudança tão fácil. E isso deixa tudo meio travado. Só que no dia seguinte, a situação força eles a agirem juntos, porque o Nolan percebe que o Mark não está se alimentando direito, não é o suficiente, e isso é um problema real, porque sem nutrientes ele não vai conseguir se recuperar mais rápido. Ou seja, eles precisam dar um jeito de manter o Mark vivo. E aí eles encontram uns ovos no planeta. Só que junto com os ovos, como diz o Nolan, sempre tem uma mãe por perto. E ela não chega para conversar, ela vai para cima deles, a luta começa. O Nolan claramente mataria ali a criatura e sem pensar duas vezes, só que o Oliver ele impede, e aqui é até um momento importante, porque ele fala, primeiro que é assim, se a gente matar ela, quem vai botar mais ovos? Segundo, ele fala que ela só tá reagindo por defesa, e isso faz o Nolan, de novo, reparar e pensar e falar, cara, é verdade, eu já mudei, eu não sou aquela pessoa de antes. A preparação... Galera, de volta à coalizão, o Alien reencontra a esposa para matar um pouco a saudade. Ele mal chegou e já avisam que alguém está querendo falar com ele. E aí a gente ouve um rugido. Meu amigo, é o monstro Battle Beast. Eu tava com saudade desse cara, Ele reaparece exatamente como a gente espera, né? Sem paciência para conversa, já vai direto ao ponto, cobrando o Alien. Ele quer guerra, ele quer luta de verdade. E faz sentido porque esse cara, ele vive pelo combate. Ele ama isso, né? E em seguida eles vão falar lá com Taedos e aqui a gente entende melhor o cenário. A coalizão ela tá avançando sim, mas eles conseguiram ali libertar uns planetas. Só que o problema é que é o tamanho disso tudo, né? Porque os Viltrumitas eles dominaram muitos territórios. Então o que eles libertaram até agora é só uma pequena parte. E só para vocês entenderem, entre esses planetas estão alguns que eles tinham perdido antes e estão sendo inclusive reconquistados por eles. Mostrando que mesmo com todas as fraquezas dos Viltrumitas expostas, eles ainda são uma força que é absurda. E no meio disso tudo fica uma pergunta, né? Entre eles, onde está o Mark, o Nolan, o Oliver? Porque ninguém sabe. E numa guerra dessa magnitude, ter esses três fora, cara, é assim, pode custar caro demais. E aí a gente volta pro Mark, já dá pra ver aqui uma diferença. Ele ainda tá ferido, é claro, mas ele tá melhor, ele tá se recuperando. E tem um detalhe aqui que eles estão com barba, mais desgastados, o que deixa claro pra nós que já faz um bom tempo que eles estão presos ali. Enquanto isso, o clima entre o Nolan e o Oliver começa a querer mudar, finalmente, né? O Nolan tenta explicar, fala sobre o que ele disse para Deb. Ele fala que falou sobre a sua mãe porque a Deb estava muito machucada, ele já tinha machucado ela demais. E ele estava tentando ali meio que aliviar as coisas. Nada disso apaga o que aconteceu, mas mostra que ele está tentando. E o Oliver, aos poucos, começa a puxar ali outro lado da conversa. Agora ele quer entender mais sobre a mãe dele, ele quer entender mais sobre quem ela é. E aí a série faz algo muito legal, ela começa a intercalar as cenas, porque de um lado o Oliver treinando com o Nolan, ficando mais forte, evoluindo rápido, e do outro a coalizão avançando cada vez mais, quase retomando os territórios, começando a virar o jogo contra os Viltrumitas. E quando para, mostra o Mark voltando, ele começa a reagir, a falar mesmo que inconsciente, isso já é um sinal gigante de que ele está voltando. Só que essa evolução ela também traz um sentimento meio inesperado, né? Porque o Oliver ele percebe isso, ele não fica só feliz, vem até uma tristezinha nele.
E quando ele explica isso pro Nolan, faz todo sentido, porque no momento em que o Mark acordar, ele vai saber que todo esse momento com o pai dele vai acabar, eles vão ter que ir embora e vão ter que voltar pra guerra. E esse tempo que ele finalmente teve com o pai, todo esse tempo que ele queria, né, ele não vai ter mais. E aí a série, ela corta direto pro Treg e o clima muda na hora, porque pela primeira vez dá pra ver que a situação não tá sob controle como ele imaginava. Eles praticamente perderam todo o território conquistado. O regente, ele quer entender como que isso está acontecendo, ele não entende. E o Craig, ele mostra tudo que está acontecendo, né? Que a coalizão agora tem armas, ela tem criaturas, tudo que pode ferir e até matar os Viltrumitas. E nesse momento a ficha começa a cair. Só que ao invés de recuar, isso só alimenta ainda mais a postura dele, porque o Treg, ele não é o tipo de líder que aceita fraqueza. Ele é o tipo de cara que dobra a aposta. A volta do Invencível, galera, quando o Nolan e o Oliver vão ver o Mark, ele simplesmente sumiu. E aí já bate aquele alerta, né? Só que quando a cena corta, a gente entende que o Mark, ele tá no túmulo do Conquista, recém-acordado, ainda todo fraco, claramente perdido. E na sua cabeça, aquele túmulo podia muito bem ser do seu pai ou do Oliver. E quando eles aparecem, vem até um alívio pra ele, né? Só que quando contam que o túmulo é do Viltrumita, do Conquista, o Mark, ele nem lembra, cara, que foi ele quem matou. Ele perguntou ainda, puta, foi você, pai, que matou? Não, só pra vocês verem. E isso mostra pra gente que ele, cara, ficou tão insano ali na luta e tanto tempo em coma, né, que ele nem tava mais consciente. E o final da luta, ela foi puramente instinto dele, foi quase que involuntário. Olha como é brutal isso, né? Saindo dali, a gente vai direto para a coalizão, onde o clima já não é mais de avanço agora, é de desgaste. A guerra lá começa a cobrar o preço e os líderes passam a questionar se vale a pena continuar, porque as perdas, elas estão sendo grandes demais. Muita gente morrendo, só que o Taedos, ele se mantém, né? Lembrando que ele é um Viltrumita também, né? Deixando claro que isso faz parte e que para vencer os Viltrumitas, esse é o custo, não tem outro caminho. E ao mesmo tempo, a série, ela solta um detalhe bem suspeito. Um dos membros da coalizão aparece mexendo escondido nos sistemas, desligando algo na órbita e fazendo a gente lembrar do traidor e do informante, né? E o que reforça ainda mais essa desconfiança é a reação dele, se vocês foram notar, quando esse personagem ele vê o Alien vivo, porque não parece só uma surpresa de felicidade, parece quase um problema para ele. Só que antes da gente ter qualquer confirmação, uma sombra gigantesca começa a cobrir a coalizão, e eu não sei vocês, mas essa cena eu lembrei até o Vingadores Ultimato, quando chega a nave do Thanos, né? Mais uma referência. E é aqui simplesmente, em vez da nave do Thanos, a nave Viltrumita invadindo o território deles, destruindo a torre do Taedos. E quando os Viltrumitas descem da nave, eles vão direto pro ataque e começa a porrada, destruir tudo. E o mais interessante é que o Treg, ele não desce para essa luta. Ele fica lá em cima, observando tudo da nave. Ele simplesmente envia os Viltrumitas mais fortes e deixa eles fazerem o trabalho sujo, né? O que reforça ainda mais essa sensação de superioridade que ele tem. E também da nossa, de ver ele em ação em algum momento, né? Aí, durante a luta, o Taedos, ele entra em combate e ali a série revela um lado que a gente ainda não tinha visto de verdade. Primeiro que o cara, de novo, ele é shapeado, rapaziada. Fake Nutty! O cara ama o suco. E não para aqui não, ele vai direto pra cima do Craig, né? Cara, é um dos braços direitos do Treg e ele simplesmente é dominado na luta. O Viltrumita ali de alto nível sendo pressionado daquele jeito mostra que o Taedos, ele não é só um estrategista, ele é uma peça de combate absurda. E no meio de toda essa destruição, a série dá um foco interessante na esposa do Alien, porque ela não tá na linha de frente da pancadaria, mas isso não significa que ela não esteja sendo afetada. Pelo contrário, né? Dá pra ver claramente que ela tá no limite dela, só que mesmo assim ela se segura, ela é firme, porque a guerra precisa dela. Ela é quem segura a parte estratégica, administrativa da coisa. Mas a luta, ela não para e começa a ficar até meio desesperadora, porque os Viltrumitas, eles vão ganhando espaço, pressionando cada vez mais. E fica claro que a coalizão está começando a perder o controle da situação. Em um desses momentos, por exemplo, até que Jacket acaba sendo pega e a coisa fica feia para ela. Ela não consegue reagir e tudo indica que ali seria o fim. Só que é exatamente nesse ponto que a virada acontece. Ela é salva pelo Invencível. Ele voltou. E no momento certo, no momento exato. E junto com ele vem o Omni-Man e também o Oliver. Os três entrando na guerra muda completamente o cenário.
Até me lembrou de novo Vingadores Guerra Infinita agora, quando o Thor chega lá em Wakanda, vocês sabem dessa cena absurda, muito boa. E aí, no meio da batalha, o Mark ele começa a perceber que a nave Viltrumita está sendo um problema gigante, né? Porque as explosões vindas dela estão desequilibrando completamente o campo de batalha. E aí ele toma uma decisão rápida, ele chama o Oliver e os dois vão direto para a nave e chegam quebrando tudo e simplesmente destroem ela. Só que a gente pensa na hora, porra, o Treg, ele tá lá dentro, né? Agora meio que fudeu, né? Só que o mais surpreendente de novo acontece. Ele pede para recuar, ele fala lá, Viltrumitas! Aí todo mundo já sobe, né? Ele pega seu crâniozinho, que ele fica lá segurando, até me irrita um pouco, e mete o pé. Meio estranho, né? Mas agora eles têm um problema maior para pensar. A nave destruída vai cair sobre a coalizão, então todos os heróis se unem e conseguem levá-la para o espaço, impedindo uma destruição maior. Enquanto tudo isso está sendo resolvido, a esposa do Alien ela percebe que o sistema ele foi desativado, né? Alguma coisa aconteceu. E nesse momento, a verdade ela vem à tona, porque o traidor finalmente é revelado. E o mais pesado aqui é que não é algo recente, ele admite que já faz anos que vem ajudando o Império Viltrumita. E ele continua ajudando. Mas agora, do outro lado, não tem jeito, ele entrega o Treg, inclusive os planos dele, dizendo que ele chamou todos os Viltrumitas para se reunirem em Viltrum, e que agora eles vão se preparar. O Taedos, ele entende na hora que isso significa uma oportunidade e ali mesmo ele toma uma decisão. Na visão dele, eles precisam atacar antes que os Viltrumitas cheguem em seu planeta e se reorganizem. E para fechar o episódio, a série ela brinca com a gente, né, cara? Achei sensacional. Lá nos créditos, volta pro corpo do Conquista, dando a entender que esse arrombadinho, ele tava vivo, né? E por um segundo, inclusive, parece que ele vai se levantar de novo. Dá até aquele susto, só que não, é um falso alarme e a areia, ela só passa. Eu confesso também aqui, galera, que eu senti falta do Battle Beast aparecendo aqui, seria muito bom ver ele. Considerações, galera, achei o episódio de novo muito bom, achei que teve uma transição muito legal entre as cenas com o Alien Attack Jacket, com a reconciliação do Omni-Man junto com o Oliver, da guerra acontecendo. Talvez poderiam ter colocado um pouco mais de trecho enquanto estava rolando a guerra, né, pra gente poder ver um pouco mais. Mas eu achei que foi legal, achei que foi um episódio muito decente, muito interessante. Quero ver muito ainda do Treg também, porque até agora a gente ainda não viu, a gente fica nessa ansiedade para ver o que vai acontecer. E como eu falei agora há pouco para vocês, eu acho que o meu maior ponto de crítica aqui foi a falta do Battle Beast na luta. Eu acho que seria muito bom ter ele esse primeiro round que teve ali, seria muito interessante. Mas e vocês? O que vocês acharam desse episódio aqui? A minha nota, 9 de 10. Pois é, galera, chegamos ao fim de mais um episódio. O que você achou? Deixa seu comentário aqui e não se esqueça, estamos toda semana soltando análise de Invencível. Então se você gosta desse universo, cola aqui com a gente, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like, que você ajuda a compartilhar esse vídeo aqui. Tá legal? Se você ficou comigo até agora, eu te agradeço demais. Eu te vejo no próximo vídeo. Até a próxima. Fui!